Bom, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a questão da atuação da fonoaudiologia, que também é uma área da saúde, junto aos pacientes com o Covid, né, o Covid-19. Então, a fonoaudiologia, só para situar um pouquinho, ela é uma área que trabalha essencialmente com comunicação e com a alimentação, né? Então, por exemplo, todas as dificuldades, os transtornos que envolvem problemas de fala, problemas de voz, problemas de linguagem, problemas de audição, né? Por um lado, que podem envolver, né, a comunicação, e problemas, por exemplo, de deglutição, de mastigação, que são problemas que podem acometer a alimentação. Então, são duas grandes áreas da fonoaudiologia. Então, a nossa atuação com o paciente de Covid, ela já pode se iniciar mesmo com o paciente internado. Então, nós temos aqui no Hospital São Paulo, né, a equipe do serviço de fonoaudiologia do Hospital São Paulo participou bastante ativamente de toda essa pandemia também, né? Então, atendendo e acompanhando os pacientes que tinham queixas e alterações tanto de comunicação quanto de deglutição. Uma área muito importante dentro do hospital com relação aos pacientes para o atendimento fonoaudiológico tem a ver com as disfagias. As disfagias são os transtornos de deglutição. Então, quando nós engolimos, pode ser um pouquinho de água, pode ser até um pouquinho de saliva, nós fazemos todo um mecanismo, temos vários músculos, vários nervos, né, comandando e ordens, né, superiores cerebrais comandando toda essa deglutição para que cada pouquinho de saliva pelo menos faça o seu caminho diretamente até o esôfago e até o estômago, né? Os pacientes, por N motivos, e um deles pode ser também como uma das sequelas da Covid, podem ter essa disfagia. Então, nesses casos, o que acontece com a saliva ou com o alimento? Quando o paciente se alimenta ou quando deglute saliva, essa saliva e esse alimento podem ser direcionados para os pulmões, né, ao invés de ser direcionado para o seu esôfago e para o estômago. E esse paciente pode vir a desenvolver pneumonias aspirativas e pode ir eventualmente até a óbito, né? Então, essa é uma grande parte da atuação fonoaudiológica junto a esses pacientes ainda internados, né? Uma coisa importante de se preocupar com esses pacientes é a questão da voz também, né? Então, vocês estão me ouvindo, eu estou falando com som, né? Mas de repente eu posso falar assim. E o paciente pode até tossir, por exemplo, sem conseguir fazer esse som. E isso pode ser um indicativo, um fator sugestivo de ter alguma alteração na sua laringe, nas suas pregas vocais, e aí isso pode fazer com que ele também tenha uma dificuldade de direcionamento desse alimento. Então isso é uma coisa que a gente fica bastante preocupado também. Pode acontecer muitas essas alterações no pós-extubação, né? Então muitos dos pacientes com Covid são intubados, podem permanecer poucos dias ou muitos dias, né, intubados. E aí no pós-extubação, normalmente a fonoaudiologia acompanha esses pacientes e faz uma avaliação tanto da voz quanto da deglutição deles, de saliva, movimentação de língua, de todos os órgãos fonoarticulatórios, para ver se esse paciente tem condições de voltar a se alimentar por boca, né, fazer uma alimentação que a gente chama por via oral, sem riscos de aspirar esse alimento ou essa saliva, né? Então você imagina um paciente que já saindo de uma complicação dessa, né, com todas essas sequelas de Covid, e de repente ele entra numa pneumonia aspirativa, né, por causa do mau direcionamento do alimento, dessa disfagia, e não por causa necessariamente do Covid, tá? Então, a maioria dos pacientes que são estubados passam por uma avaliação clínica fonoaudiológica. No caso de suspeita de alguma alteração de laringe, nós conversamos com a equipe médica para que ela possa entrar em contato com a equipe de otorrino para fazer uma avaliação específica mais
detalhada para separar esses pacientes que podem ter um grande risco de desenvolver essas pneumonias aspirativas e acabar indo até mesmo a óbito. Mas é aquele paciente que de repente não conseguiu estubar e ele faz uma traqueostomia. A fonoaudiologia acompanha? A fonoaudiologia também acompanha esses pacientes traqueostomizados, né? Então, quando o paciente faz uma traqueostomia, ele pode ter uma traqueostomia e desenvolver uma disfagia, ele já podia ter uma disfagia e ir para uma traqueostomia, quer dizer, são várias possibilidades ali, né, que nós estudamos para acompanhar até fazer a reabilitação para que esse paciente possa eventualmente retirar essa traqueostomia e voltar a se alimentar normalmente, né? Então a gente começa a fazer todo esse treino de retorno de voz, que é a proteção, né, de tosse também, proteção de vias aéreas, e o retorno da alimentação para que ele possa sair até dessa traqueostomia e voltar ao mais próximo possível do seu normal, né? Só que nós temos vários outros fatores que podem interferir um pouquinho nisso e que interferem também, por exemplo, no prazo que você tem para reabilitar esses pacientes. Tem pacientes que vão ser reabilitados mais rapidamente, mas a gente também tem pacientes que vão ter uma demora maior para serem reabilitados. E aí vai depender do grau dessa alteração, né, de voz ou de deglutição, o que precisa ser feito para que essa segurança aconteça, e vai depender também do próprio impacto, por exemplo, do COVID nessas pessoas. Vocês têm pacientes que ficam com alterações respiratórias muito importantes e que levam um tempo ainda importante de fisioterapia, um tempo longo também, para melhorar toda essa questão pulmonar, respiratória, né? Você tem pacientes que têm uma fraqueza muscular, que é mais importante do que a questão respiratória, que pode acontecer. Você tem pacientes também que vão apresentar as duas coisas, né? Uma fraqueza muscular generalizada e também uma fraqueza respiratória. E isso pode até ser que o paciente saia do hospital, tenha uma alta hospitalar e prossiga o seu atendimento de fonoaudiologia na sequência. Por exemplo, nós temos várias relações entre a fala, a voz, a deglutição, né? Então, eu estou aqui falando com vocês estão me ouvindo, só que várias vezes eu já parei no meio do meu discurso para engolir a saliva, né? Porque nós engolimos a saliva em média 2 vezes por minuto. Só que quando eu paro para engolir a saliva, e se vocês quiserem fazer um teste agora junto comigo, vocês vão ver que quando a gente para engolir a saliva, então você junta um pouquinho de saliva, coloca a sua mão aqui, no pomo de Adão, na laringe, né? E vocês vão perceber que no momento que vocês engolirem a saliva, a gente para de respirar, a gente interrompe a respiração e em seguida volta. Por que que a gente faz isso? E todo mundo que tem todos os seus órgãos, né, normais, por que nós fazemos isso? Porque no momento de deglutir, eu preciso fechar as minhas vias aéreas para que não entre nenhuma saliva, nenhum conteúdo, se eu estiver me alimentando, nenhum alimento para o meu pulmão, né? Então, na hora de deglutir, interromper a deglutição, é o que a gente chama de apneia da deglutição, parou, engoli, voltei a respiração, pego o ar mais rapidamente, continuo falando e fazendo todas as minhas funções, né? Se eu tenho um paciente, como a gente falou antes, né, que ele fala mais fraco, não consegue tossir com força e ele pode ter uma alteração, por exemplo, de laringe, isso pode se refletir na deglutição dele. Então, se ele tiver, por exemplo, uma paralisia de pregas vocais, essa laringe não vai fechar totalmente na hora de engolir. E aí, como ela vai ficar um pouco aberta, pode ser que entre algum alimento na minha traqueia e vá em direção aos meus pulmões. Por isso que é tão importante
todo esse trabalho multiprofissional, né, interdisciplinar também, né, dentro da reabilitação, seja para pacientes de Covid ou não, né? Então eu preciso muito do otorrino, eu preciso muito dos médicos de várias especialidades, né? Radiologista, intensivista, neurologista, a enfermagem, a fisioterapia. Então sempre são atendimentos, principalmente desde o paciente internado, na UTI ou não, né? Mas são atendimentos muito importantes e com a parceria muito próxima de vários profissionais diferentes da saúde para reabilitar esse paciente, né? Então a voz é muito importante, a fala é muito importante, a deglutição é muito importante, né? Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem uma alteração respiratória muito grande, vamos dizer que ele até teve o Covid, estubou, foi para casa, mas ele ainda cansa muito, né? Então ele tem uma dificuldade importante ainda para falar, ele come mais devagar, ele pode ter uma fadiga durante a alimentação, ele pode se cansar durante a alimentação. Se você se cansa durante a alimentação, quanto mais você vai ficando cansado, mais chance você tem de ter um alimento ali que vai, como a gente diz, né, comumente, para o lugar errado, né? Ele pode ir realmente em direção às vias aéreas, tá? Aí o que faz? O paciente cansa para comer, então ele come menos. O que é o ideal? O ideal é que ele possa comer o que ele precisa, mas, por exemplo, a gente pode orientar esse paciente a fracionar essa alimentação. Então, ao invés de ele sentar para almoçar e comer toda a quantidade que ele precisa de uma vez só, ele pode dividir esse almoço em 2, 3 porções, né? Então, nós podemos orientar também quanto a isso, né? Exercícios respiratórios também que podem ajudar, né? Então, todas essas questões, não é porque eu tenho uma alteração respiratória que eu não posso ter uma incoordenação, por exemplo, quando eu vou fazer a minha deglutição. Você tem pacientes, por outro lado, que tem uma fraqueza muscular muito importante também no pós-Covid, né? Ou durante até mesmo pós-Covid. Então, a nossa laringe, quando ela eleva, que a gente sente aqui, na hora que nós deglutimos, aqui eu tenho vários músculos e ligamentos também. Então, também é músculo. Minhas pregas vocais também têm uma camada, né? São feixes musculares. Então, assim como a fisioterapia trabalha vários músculos do nosso corpo, nós também trabalhamos toda essa parte muscular da laringe, da língua, bochecha, dos lábios, que são os órgãos muito importantes também para a execução da fala, da deglutição e da nossa voz, né? Então, a terapia ele existe para ajudar o paciente a se recuperar da melhor forma possível, no máximo de recuperação que ele puder ter, no mínimo de tempo possível. Esse tempo vai depender um pouco do paciente, da sequela que ele tem, da queixa que ele tem e da gravidade dessas sequelas e também da condição clínica, porque o paciente ele vai melhorando as condições clínicas, quanto melhor ele for ficando, melhor vai ser a nossa possibilidade também de fazer a reabilitação fonoaudiológica, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um paciente com uma alteração respiratória muito importante, se eu tivesse aqui com uma alteração respiratória muito importante, talvez eu tivesse que parar a cada 2, 3, 4 palavras para pegar o ar novamente para poder fazer a minha comunicação, tá? Então o Covid ele pode afetar várias áreas da nossa comunicação, né? E da nossa alimentação também. Ele pode interferir de uma forma bastante importante. Eu queria comentar também a questão do olfato, né? Muitas pessoas referem, muitos pacientes, que a perda do olfato ou do paladar, né, durante o Covid. A maioria parece que demora um tempinho e vai voltando, né? Muitas pessoas voltam completamente ao normal.
E a fonoaudiologia também pode ajudar, né, com vários tipos de técnicas para também tentar melhorar e acelerar um pouquinho, se for possível, essa questão do retorno do olfato e do paladar, né? Principalmente a questão do olfato, muito do nosso paladar também é dado pelo olfato, né? Então, às vezes você está muito resfriado, fala assim, nossa, eu estou resfriado, não consigo sentir o cheiro, mas a comida também está meio sem gosto, né? Por quê? Porque o olfato é muito importante para o nosso paladar também, né? Não são só as papilas gustativas que nós temos na nossa língua, na nossa cavidade oral, que são importantes para a gente também poder ter o sentido do paladar, né? E vamos brincar, né? Falar, conversar, comer, sair para jantar, né? Que você vai sair para jantar com alguém, para conversar com alguém. A nossa cultura, ela é muito ligada à alimentação, né? Como é a festa de casamento, é o jantar de noivado, é a festa de fim de ano, é a ceia do Natal, né? Todas as nossas comemorações e as nossas atividades sociais na nossa cultura são muito ligadas tanto à comunicação quanto à alimentação. Então, quando você tem um problema importante de fala ou de voz, um problema que impacte de uma forma importante na sua comunicação ou na sua alimentação, a qualidade de vida ela é bastante afetada, né? Então, puxa, você poder se alimentar, tomar um sorvete que de repente você gosta, qual é a sua comida preferida, né? Nossa, hoje eu comi um brigadeiro, nossa, puxa, tem muitas pessoas que têm uma dificuldade importantíssima para fazer isso, né? Então, realmente faz muita diferença no dia a dia das pessoas se você tem essas alterações de comunicação e de deglutição, né, e de alimentação. Normalmente só quem passa é que acaba percebendo o quanto que isso é importante, né? E eu também não posso esquecer de falar da audição, né? A audição também é um dos nossos sentidos mais importantes também, se é que a gente pode escolher, né, entre eles, mas assim, a audição é muito importante para o desenvolvimento da linguagem, da fala de uma criança, né, de um bebê. E a audição permeia toda a nossa vida também, né? E nós temos já registros na literatura, né, ainda incipientes, mas que falam que o Covid também pode dar, né? Para as pessoas que têm queixas de alterações auditivas, né? Pode ser uma perda auditiva ou até uma tontura ou vertigem, né? E até mesmo zumbido. Zumbido, acho que, se eu não me engano, é um pouquinho maior a porcentagem de pessoas que referem zumbido durante ou após o Covid, né? Então, outros estudos, ainda é muito cedo, né? Mas os estudos estão sendo feitos para acompanhar esses pacientes e tentar perceber o grau da perda, se essa perda também ela vai melhorando conforme a reabilitação. Mas eu gostaria de deixar como uma mensagem principal que se você tem algum paciente ou alguém da sua família, né, ou que você percebe, olha, essa pessoa tem uma queixa ou ela ficou diferente no jeito de falar, ela está falando estranho, né? Você não precisa saber o que é, né? Mas qualquer alteração que essa pessoa relate, você fala, acho que está ouvindo menos, né? Está com desequilíbrio para se locomover, qualquer alteração de comunicação que possa envolver a comunicação ou a audição que faz parte, né? Ou então, olha, está com dificuldade para se alimentar, está engasgando muito, fala que a comida fica parada, não quer se alimentar, fala que está difícil, começou a ter uma perda de peso importante, né? Então, se for alguma questão nesse sentido, por favor, solicite uma avaliação fonoaudiológica, né? Então, o fonoaudiólogo ele pode participar de uma forma bastante importante, tanto no diagnóstico dessas alterações, né, quanto no tratamento. Às vezes, pode ser que o paciente tenha um problema esofágico por alguma outra causa que o fonoaudiólogo não vai tratar, mas ele vai direcionar esse paciente para exames específicos, ele vai fazer
ajudar a equipe médica no diagnóstico dessa alteração para que se possa encaminhar esse paciente para o melhor tratamento possível.